Olá, como vai você? Estou lendo aqui Atos, capítulo 8, que narra a perseguição, uma grande perseguição contra a igreja do Senhor Jesus em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria, com exceção dos apóstolos que permaneceram em Jerusalém. Estevão havia morrido apedrejado. Foi o diácono Estevão o primeiro mártir da fé cristã. Com a morte de Estevão, então desencadeou-se essa grande perseguição contra a igreja. E havia um homem que liderava, que estava querendo destruir a igreja cristã. Mas enquanto aqueles homens liderados por Saulo perseguiam os crentes, os que foram dispersos, eles iam por toda parte pregando a palavra, pregando Jesus Cristo. E dentre eles estava Filipe. Os perseguidores usaram de muita violência, mas o Senhor transformou aquele momento, aquela perseguição, numa semeadura abundante, farta, porque aqueles que foram dispersos iam semeando a palavra, anunciando o evangelho por toda parte. Filipe estava entre estes que foram dispersos. Filipe pregava Cristo. Diácono Filipe. Ele tornou-se um missionário dinâmico, ativo, um ardente conquistador de almas para Jesus. Gente que Deus fez e que faz um missionário dinâmico. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Atos 8, 5-8. Este Filipe, nós temos que fazer uma distinção do outro Filipe,
que aparece aqui nos evangelhos e que era um apóstolo. Então há o apóstolo Filipe e este aqui é o Filipe diácono, que também recebeu o nome de evangelista. Em Atos 21, o versículo 8, Lucas nos informa que eles partiram para Cesareia e entraram na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Esse 7 é o número dos diáconos que foram eleitos. E quando a gente lê lá no capítulo 6 de Atos, nós vemos o nome de Filipe. Ele morava em Cesareia. E ele aparece pela primeira vez entre os 7 que foram eleitos para cuidarem das coisas materiais na igreja, da ação social, do serviço em Jerusalém, na igreja em Jerusalém, atendendo assim as necessidades dos pobres, enquanto os apóstolos se dedicariam à oração e à pregação. E após a morte de Estevão, Lucas nos diz que levantou essa grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e Saulo assolava a igreja, por isso todos os dispersos que foram para lugares vizinhos continuaram pregando a mensagem, a boa nova, falando de Jesus. Ali em Judeia, Samaria, e alguns chegaram até Chipre, Fenícia, Antioquia, foi espalhando. Filipe foi para Samaria, onde iniciou ali o trabalho, evangelizando, pregando, operando milagres, sinais. Nós sabemos que os samaritanos eram inimigos do povo judeu. Samaritano e judeu, eles não se davam bem, viviam separados. Os samaritanos, eles construíram um templo ali no Monte Gerizim, que fazia tipo uma rivalidade com Jerusalém, com o Templo de Jerusalém. E se você quiser conhecer essa história, como iniciou, você tem que ir lá no Antigo Testamento, lá no início, no livro dos Reis, quando houve a divisão do reino. Então, ali você vai entender o porquê havia essa tamanha rivalidade. Mas Filipe, nós podemos imaginar como uma pessoa assim sensata, que conseguiu captar a simpatia dos samaritanos e anunciou as boas novas àquelas pessoas ali. E o trabalho dele foi tão assim significativo que chamou a atenção lá da igreja em Jerusalém. E eles enviaram apóstolos, 2 apóstolos, Pedro e João, para verem o trabalho que estava
ocorrendo ali em Samaria. E o relatório foi animador. Eles ficaram alegres, felizes com o trabalho e foi claramente aprovado pela igreja. Teve um dia, Filipe recebeu uma ordem de Deus, por intermédio de um anjo, para que ele se dirigisse para o sul, na direção de Gaza. E ele obedeceu esta ordem, ele não discutiu. O anjo disse: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele levantou e foi. Ele foi obediente. Dirigiu-se ao sul até alcançar a estrada que o anjo havia falado. Em determinado momento ali, estava passando a carruagem de um alto funcionário de Candace, que era a rainha dos etíopes. Esse funcionário tinha ido adorar em Jerusalém, adorar a Deus. E ele estava lendo o profeta Isaías, no capítulo 53. E Filipe, ele corre para junto daquele etíope, que era um eunuco, alto oficial, era superintendente de todo o tesouro ali da rainha de Candace. Ele tinha ido adorar em Jerusalém. Isso demonstrava que ele conhecia Deus, Deus de Israel. E na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. E o Espírito Santo falou com Filipe para que ele se aproximasse da carruagem. E Filipe perguntou àquele homem se ele estava entendendo o que estava lendo. E o homem, claramente, ele não estava compreendendo aquelas palavras do profeta Isaías no capítulo 53 e convidou Filipe a subir na sua carruagem, sentar-se ao seu lado e pediu para que Filipe explicasse a ele aquela passagem da Escritura. Ele queria saber a quem se referia aquele profeta, se o profeta estava falando dele mesmo ou de outra pessoa. E Filipe explicou, mostrando que Jesus era o cumprimento daquela profecia. O profeta Isaías estava falando sobre o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E Filipe explicou àquele homem essa boa nova. E aquele eunuco, etíope, ele creu e quis ser batizado. Filipe batizou aquele homem e Filipe foi uma pessoa que contribuiu para que o evangelho fosse propagado na África, naquela região. E quando Filipe terminou ali, o Espírito Santo de Deus levou Filipe para outro lugar chamado Azoto. E ali também ele realizou trabalhos de evangelização até chegar em Cesareia.
E mais ou menos uns 20 anos depois, nós vamos encontrar Filipe em Cesareia, um cristão fiel, hospedando Paulo, seus companheiros, como nós lemos aqui em Atos 21, versículo 8, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. E Lucas fala que ele tinha filhas, 4 filhas solteiras, que também pregavam a palavra, pregavam a mensagem, eram também pessoas que profetizavam sobre Jesus, realizavam um trabalho de evangelização. Olha que bênção! Uma pessoa missionária dinâmica e que tinha a sua família também envolvida em missões, em proclamação do Evangelho. Uma bênção de Deus. Filipe, ele era um diácono. E o primeiro a gente já sabe que os diáconos, eles deveriam ter pelo menos 3 qualidades: boa reputação, sabedoria e ser cheios do Espírito Santo. E o Filipe ele tinha boa reputação, era um homem direito, íntegro, ali entre os seus companheiros, gozava de boa reputação, boa fama, dava bom testemunho. E também ele era sábio. Era um requisito para ser um diácono, ter sabedoria. Não era uma sabedoria científica, intelectual somente, mas era... Claro, eles tinham um preparo intelectual, sabiam ler, sabiam escrever, conheciam as Escrituras. Era a sabedoria do alto, é a sabedoria que vem de Deus, o Senhor. Essa sabedoria Filipe tinha. E esta sabedoria é muito necessária aos oficiais da igreja, diáconos, presbíteros, especialmente aqueles que são evangelistas, cheios do Espírito Santo. Filipe era cheio do Espírito Santo porque nós vemos a forma como o Espírito Santo dirigia a vida de Filipe. Filipe estava em Samaria, ali estava crescendo, as pessoas ouvindo, as pessoas crendo e operando sinais, poder, curando, libertando aqueles que estavam possessos por espíritos imundos. Então havia um movimento grande ali, mas o Espírito Santo, através de Filipe, queria Filipe em outro lugar, mandou ele para um deserto, um lugar deserto, onde não havia ninguém. Para quê? Para falar somente àquele etíope, eunuco. E depois Filipe foi levado pelo Espírito, foi levado para outra região, Azoto. E Filipe continuou pregando, seguindo a direção do Espírito Santo. Então ele era um homem cheio do Espírito Santo. Filipe era obediente. Havia nele essa nobre submissão de obedecer a Deus,
E isso engrandece a vida de Filipe. A submissão a Deus engrandece os homens, engrandece a todo aquele que se submete em obediência ao Espírito Santo. O anjo do Senhor lhe disse: levanta e vai em direção ao sul, e ele não questionou. Nossa, mas eu estou fazendo um grande trabalho aqui, olha quanta gente. Aqui em Samaria, olha os milagres. O Senhor me quer lá no sul. E ele levantou e partiu sem questionar. Obediente, ele recebeu a ordem, executou imediatamente. E então ele vivia naquela grande cidade de Samaria e Deus o levou para um lugar deserto. Ele deveria deixar tudo aquilo para trabalhar naquele ambiente ali deserto e entrando em cidades que talvez ele não conhecesse muito bem ou que fosse mal recebido, mas ele obedeceu. E quando os 2 apóstolos vieram de Jerusalém para ver em Samaria o trabalho, o que estava acontecendo, ele não ficou assim, envaidecido, orgulhoso, convencido ou se sentindo superior. Vai lá para o sul. Outras pessoas poderiam tomar conta ali do trabalho em Samaria. E ele tinha também uma visão espiritual. Os judeus tinham muito preconceitos contra os samaritanos e assim, de maneira especial, contra os gentios, aqueles que não eram judeus. Achavam que as bênçãos de Deus eram exclusivas deles, judeus. E começou a haver divergência, dificuldade nesse sentido, e porque a questão era se os gentios deveriam ser evangelizados, eles deveriam ser evangelizados, ou primeiro eles deveriam tornarem-se judeus, guardando a lei, praticando a circuncisão. Então houve isso, não? Muitos judeus começaram a ver essa perturbação. Os gentios, mas eles têm que se tornar judeus primeiro, para depois seguirem a igreja, seguirem a Jesus. Mas a Escritura, a palavra de Deus, nos ensina, nos mostra que não é assim. A salvação é para todos. Em Cristo Jesus foi rompida a barreira. A salvação é para todos, ricos, pobres, judeus e gentios, judeus e gregos. Filipe, no seu coração, não havia preconceitos. E a vida deste homem, deste servo de Deus, como diácono e evangelista, é para nós, sem dúvida, uma fonte cheia, preciosa de lições para cada um de nós. O trabalho que ele realizou, que Filipe realizou, é muito importante.
é de enorme significação. As suas atividades, nós podemos ver 2 grupos de atividades. Como diácono, servir a igreja, e que foi o seu primeiro trabalho ali na igreja, foi o de socorrer as viúvas, os pobres. Começou o trabalho ali como diácono, com assistência material, atendendo às necessidades físicas daquelas viúvas, do próximo. E isso preparou Filipe, o diácono Filipe, para simpatizar-se com os que estavam aflitos, necessitados, os menos favorecidos. E mais tarde, no seu trabalho de evangelização, ele com certeza aproveitou as lições aprendidas naquele momento, naquela escola preparatória de servir como diácono. E como evangelista, Filipe foi também um importante batalhador, um importante embaixador de Cristo. Ele levava Cristo às pessoas, ele levou o evangelho aos samaritanos, aos etíopes e aos lugares distantes. E veja, havia em Samaria, nos diz aqui, Atos 8, um mágico chamado Simão. Ele praticava artes mágicas que enganava e seduzia o povo. E dizia ser alguém muito importante. E todos davam ouvido a esse Simão mágico. E falavam que este Simão mágico era o poder de Deus, o grande poder. Davam atenção a ele. Mas quando as pessoas começaram a ouvir Filipe e a crerem no Evangelho, a crerem em Jesus, aquele homem, aquele Simão, o mágico, viu que Filipe falava algo diferente. Falava no nome de Jesus Cristo e muitos eram batizados, homens, mulheres. E o próprio Simão abraçou a fé. Foi batizado e acompanhava Filipe de perto, para todo lado, observando Filipe. Tudo que Filipe fazia, ele ficava maravilhado, extasiado com os sinais que Filipe fazia, os grandes milagres que ele praticava, que Filipe praticava em nome de Jesus Cristo. Filipe não discutiu com Simão, porque em determinado momento Simão, quando viu que pelos apóstolos era concedido o poder do Espírito Santo às pessoas que se convertiam, ele ofereceu dinheiro. Eu também quero este poder. Olha aqui, eu compro este poder. Vocês me vendam também para que eu possa também ter esse poder quando eu impuser a minha mão sobre as minhas mãos sobre as pessoas, para que elas também recebam o Espírito Santo. Porque os apóstolos que tinham ido ali em Samaria para ver o trabalho, oravam
E as pessoas convertiam e recebiam o Espírito Santo com a imposição de mãos de Pedro. E assim ele quis também. Mas Pedro disse que ele não tinha parte naquele ministério, porque o coração de Simão não era reto diante de Deus. Ele pensou que poderia comprar alguma coisa. Ele seguia Filipe, abraçou a fé, foi até batizado, mas ele não entendeu nada. Ele tinha que se arrepender daquele mal, pedir perdão a Deus, porque ele tinha inveja no seu coração. Ele achava que aquela graça, aquela bênção, aquele dom poderia ser comprado por dinheiro. Filipe pregou o Evangelho. Filipe passou por algumas cidades, foi para Cesareia, e o trabalho ali com o eunuco, aquele alto oficial de Candace, era muito importante, porque esse eunuco, ele aceitava o único Deus, Deus eterno, o Deus ali do povo judeu, o Deus criador do céu e da terra. Então, e ele adorava o Senhor, porque ele fez uma longa viagem até Jerusalém para adorar o Senhor. Ele era um homem inteligente, ele estava lendo o profeta Isaías, ficou impressionado, e aquilo que o profeta descrevia, ele queria conhecer quem era aquela pessoa que o profeta descreveu, que foi moído pelas nossas transgressões, o castigo estava sobre ele, o castigo que nos traz a paz. Então ele era um homem estudioso, ele conhecia o judaísmo, conhecia as leis de Moisés, mas ele, através da leitura das Escrituras, ele queria conhecer a verdade espiritual, da verdadeira fonte. Ele tinha religião, ele adorava o Deus verdadeiro, mas continuava a existir um vácuo, um vazio dentro dele. Faltava-lhe uma coisa importante que ele se esforçava para encontrar. E Jesus foi ao encontro dele por meio de Filipe. O Espírito Santo encaminhou Filipe e Filipe pregou. Então houve aí um importante preparo, tanto para o encontro do eunuco com Filipe, porque o eunuco vinha lendo o profeta Isaías, profecia sobre Cristo que viria, sobre o Messias que viria, sobre o Salvador que viria. E Filipe conhecia o cumprimento dessa profecia em Cristo, então ele foi encaminhado para falar com aquele homem. Filipe explicou que Jesus Cristo cumpriu aquela profecia de Isaías 53, e aquele homem creu, e aquele homem foi batizado e continuou a sua viagem, agora como cristão. Filipe, um diácono e um missionário, um evangelista dinâmico, ele não parou. E ele obedeceu à ordem de Deus. A carta que Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta, no capítulo 3, versículo 1, Paulo vai falar que fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado,
excelente obra almeja. Então ele está falando sobre os líderes, pastores, diáconos. Então ele está mostrando que se alguém deseja ser um diácono, um pastor, um bispo, um pregador do Evangelho, está desejando uma excelente obra. Mas o que temos que ver que é o trabalho na igreja que você faz. E esse serviço na igreja é o que você mais gosta? Tem a ver com você? É o que você sabe fazer? Você foi eleito para isso? Você foi preparado? Ou você faz porque o seu pastor pediu, a liderança pediu? A igreja, ela necessita desse seu trabalho? Esse trabalho foi determinado por Deus? Ou esse trabalho não é necessário? E você que prega o Evangelho, quando você prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você anuncia com a sua vida? Esse Evangelho está no seu coração? Você estuda a palavra? Estuda? Busca o conhecimento? É a sua vida? O Evangelho é a sua vida? E tem sido uma bênção para você e para outros? Você fala para todos desse Evangelho? Você ensina os seus filhos? Ou você não conhece muito o Evangelho? Ou aquilo que você já sabe já te basta? Fiel é a palavra de Deus é fiel. E se você almeja, se você está neste chamado de pregar a palavra, ministrar o Evangelho aos corações, seja onde for, então temos que ser como Filipe, dinâmico, temos que obedecer, temos que buscar conhecimento em oração e leitura da Bíblia, porque é uma obra excelente, é um trabalho, é um serviço excelente, diz-nos a palavra de Deus. Seja você também gente que Deus fez, gente que faz, ungido pelo Espírito Santo de Deus. Aí onde você está, Deus usa você para a sua honra e glória e para o crescimento do reino de Deus.